Oi! Hoje eu vou gravar um vídeo que eu espero que seja curto, porque eu sempre falo demais, mas eu vou contar um pouquinho de como eu comecei no surf e de como eu me apaixonei 100% por esse esporte. Espero que gostem. Então, eu lembro que quando eu comecei a surfar, isso gerou uma curiosidade nas pessoas mais próximas de mim, porque eu sou de Goiás, então eu sou de um lugar que não tem praia e é algo que não faz parte da nossa realidade, né? Então acho que ninguém esperava que eu fosse começar a surfar, nem eu mesma. E eu decidi compartilhar um pouquinho com vocês, porque o surf é um esporte que está cada vez mais sendo falado, né, agora fazendo parte das Olimpíadas, e eu vejo muita curiosidade, pessoas que querem surfar e às vezes não têm coragem, enfim. Então eu espero que o meu relato possa animar aí quem tem vontade, mas às vezes vai deixando passar, porque realmente é um esporte maravilhoso e vale muito a pena. Então, meu primeiro contato com surf foi quando eu morei em Florianópolis. Eu mudei pra lá em 2020 e morei lá por quase 3 anos. E nesse meio tempo, a minha irmã foi me visitar, conheceu o meu cunhado, que é surfista. Hoje ele é marido dela. E aí um dia, que eu tentei muito aqui achar no Instagram a data certa, mas não consegui, não tem esse registro mais. Mas ele chamou a gente pra ir lá na Barra da Lagoa, pra gente ter essa primeira aula de surf, né? Ele que foi o professor, e o que eu me lembro desse dia é só que ele ensinou como descobrir a base. Eu sou goofy, e isso quer dizer que o meu pé direito vai na frente, na prancha, né, quando eu tô em pé, e o esquerdo atrás. E eu lembro de ficar, sei lá, poucos segundos em pé na prancha e logo cair. E eu achei super legal, tava um dia lindo, enfim, eu achei bem bacana, só que não foi algo que me marcou a ponto de eu querer realmente continuar, sabe? De eu procurar uma aula de surf, enfim. E falar de Floripa é importante porque Florianópolis é um lugar super conhecido pelo surf, né? Porque tem ondas maravilhosas, tem várias praias que dão ondas legais. Só que quando eu morei lá, eu morava no norte da ilha, em uma praia que simplesmente não tinha onda. O máximo que eu via lá era stand-up paddle. Então não era algo que eu via no meu dia a dia e simplesmente segui a minha vida depois desse dia. Tipo, legal o surf, mas vivi e não fui atrás de continuar com isso. E aí corta para 2023, que foi quando eu me mudei para Natal, no Rio Grande do Norte. Eu morei em Ponta Negra e eu morava, para quem conhece ali Natal, eu morava no Duna Barcani, que é um prédio que tem vista pra praia. E eu ficava sempre, né, na sacada vendo a praia e sempre tinha surfista. Não importava o horário, podia ser 5:30 da manhã, 5 da tarde, tinha surfista no mar. E isso ficou na minha cabeça, assim, isso me deixou curiosa. A vista que eu tinha era de um dos picos ali da praia, que é o Visual. Então sempre tinha surfista lá. E eu fiquei curiosa e eu também comecei a ver muitas mulheres surfando, que eu achei mais legal. Porque na minha cabeça eu acho que eu nunca me interessei tanto pelo surf, porque eu tinha comigo que era realmente um esporte mais masculino. E lá eu comecei a ver muitas mulheres surfando e fiquei super interessada. E aí quando eu comecei a ter esse interesse, né, de procurar uma escolinha, enfim, eu fui no Instagram fuçar uma galera de lá e eu achei a AR Surf School, que inclusive é a escolinha com a qual eu viajei lá pra Surfland, em Santa Catarina. Tem vlog aqui no canal, se você não viu, vá assistir porque tá muito legal. E aí eu pesquisei a AR no Google e eu lembro que tinha nota 5, deve ter até hoje. E aí eu falei, cara, vai ser essa escolinha, né? Vamos lá. E aí em maio de 2023 eu marquei uma aula. Eu tenho muitos registros da época, tá? Tudo que eu tiver que eu achar interessante eu coloco aqui. Porque eu lembro que eu marquei essa aula, tipo, na doida, assim, 2 dias antes de uma viagem super legal que eu ia fazer. E fui, e fiquei em pé na prancha e achei o máximo. A minha aula foi com o Dani, que depois ele se tornou meu professor. Mas
segui minha vida de novo, normal, porque eu viajei e aí eu não comecei a pegar aula ainda, né? Eu viajei, na época eu tava com problema de acne, aí eu comecei a tomar Rocutan e tava com medo de ficar pegando sol, enfim. E fui adiando mais uma vez o surf. Até que em agosto de 2023 eu falei, cara, eu vou começar a fazer aula de verdade. E aí eu peguei um pacote de 4 aulas lá na escolinha, tinha gostado de lá, tinha dado certo. E aí foi quando eu realmente comecei a fazer aula. Então em agosto de 2023 foi quando eu comecei a surfar de verdade. E aí eu lembro que eu peguei esse pacote de 4 aulas, peguei uma aula por semana. E aí na minha 4ª aula de surf eu me machuquei, no surf mesmo, depois eu conto essa história. E eu tive que ficar 15 dias sem surfar. E foi neste momento que eu tive certeza de que esse esporte ia entrar pra minha vida de uma vez por todas. Porque eu poderia ter ficado traumatizada, eu poderia, né, tipo, ai, nunca mais vou surfar. Mas não, eu só conseguia pensar que eu ia ter que ficar 15 dias sem surf. E, coincidentemente, isso aconteceu num sábado, que tinha a final do campeonato mundial da WSL, lá em Trestles. E eu não entendia nada de surf, não conhecia praticamente nenhum surfista, a não ser o Medina, o Ítalo Ferreira. Entendia nada, mas eu fiquei o dia inteiro ali machucada, assistindo o campeonato e achando o máximo, mas sem entender nada. E aí realmente, depois que passou ali meus 15 dias, eu voltei a surfar. E aí a cada mês eu pegava mais aulas e isso realmente entrou pra minha vida. Então desde agosto de 2023 que eu surfo de forma frequente, com aula e sem aula também. Eu já vou pro mar sozinha e surfo sozinha. Ainda pego aula aqui algumas vezes, mas foi nesse momento que eu tive certeza que eu ia surfar. Porque eu fiquei muito, tipo, preciso muito ir. Lá em Natal eu surfava em Ponta Negra, que é uma praia linda. Eu não sei como tá de surf lá agora, né? Teve algumas alterações na praia, porque engordou a faixa de areia, enfim. Mas na época era uma praia muito boa pra surf no geral, né? Inclusive pra longboard, muito bom. E aí, é isso, eu comecei a surfar em Natal e foi muito, muito legal. E desde isso eu não parei mais de surfar. No final do ano, né, de 2023, eu fiquei sabendo que havia uma possibilidade de eu me mudar pro Rio de Janeiro. E quando a gente veio aqui no Rio pra ver, né, se ia mudar mesmo, enfim, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar em qual praia que tinha surf pra eu poder fazer uma aula, né? Eu queria ter certeza que aqui era um bom lugar de surf, pra vocês verem o tanto que eu era, tipo, totalmente... Eu não era desse mundo do surf, né? Porque eu nem sabia, tipo, se tinha surf no Rio, eu ignorava isso realmente. E aí eu vim, descobri que o Arpoador era um bom lugar pra fazer aula. Já marquei uma aula com o Ivan, que é da Surf Salva School, que é o meu professor atualmente. E aí já fiz uma aula e eles falaram que o mar ia estar bom daqui 2 dias. Eu já peguei uma outra aula, então quando eu mudei pro Rio, eu também já mudei com essa certeza de que eu continuaria surfando e já preparada, assim, já peguei aulas e é isso. Até hoje eu surfo, amo demais esse esporte e quero continuar surfando. Tudo que eu achar de registro, eu tenho muito registro, principalmente do início do surf, porque a AR lá de Natal, a escolinha, eles filmam as aulas. Então é muito legal, porque eu tenho vários vídeos da época que eu comecei, fotos, e é legal de ver a evolução. Um dia depois eu gravo um pouco mais falando sobre a evolução do surf, mas eu sou completamente apaixonada. Espero muito que vocês tenham gostado. Não sei se ficou claro o suficiente. Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, me contem aí nos comentários. Mas eu queria realmente compartilhar como eu fui parar nesse negócio e como eu estou aqui até hoje, e muito feliz de ter encontrado esse esporte, feliz que eu me mudei pro Rio, que é um lugar também que tem surf. É uma delícia surfar aqui no Rio, né, no Arpoador, com aquela paisagem maravilhosa, em São Conrado. Sou muito feliz, só sinto falta da água quente de Natal, confesso, mas aqui tem ótimas ondas e eu tenho sido feliz aqui também, assim como eu fui lá.
e duas coisas que eu esqueci de falar durante meu relato. O primeiro é que eu não sei porquê, mas eu sempre quis surfar de pranchinha. Lá em Natal, inclusive, era muito comum eu ver longboarders, que é o pessoal que surfa de prancha maior. Eu acho lindo, maravilhoso, é um estilo massa demais. Tenho vontade, inclusive, também de surfar de longboard, mas desde o início eu deixava meu professor maluco, porque eu queria que ele diminuísse a minha prancha, porque eu queria surfar de pranchinha. Tô tentando ainda, mas é uma curiosidade que eu sempre quis, não sei porquê. E a outra que é muito legal é que o surf me proporcionou conhecer várias pessoas legais e fazer amizades. Então, além do bem-estar que ele me causa, ele me permitiu conhecer várias pessoas bacanas também. E a cada dia eu conheço mais pessoas legais. Isso é incrível. É um esporte que é muito prazeroso. Eu amo acordar cedo e ir pro mar, estar perto da natureza, mergulhar e pegar minha ondinha. Não tem nada igual até hoje pra mim, assim, é o esporte mais legal de todos. É isso. Se inscreva no canal, gente. Dê curtidas aí. E até a próxima.